Estimado, aqui, ó. Características de gestão de segurança pública. O que você fala em gestão de segurança pública? Que características são essas? Veja como é interessante como as coisas vão se colocando, né? Você falou agora da ingerência política, né? Nós detectamos na nossa pesquisa que todo secretário de segurança, sem exceção, todos os secretários de segurança pública que estiveram no comando da pasta de 1987 até 2010, todos eles tinham um interesse político partidário, pessoal. Todos? Todos, sem exceção. Podemos relembrar rapidamente. Sidney Pacheco, deputado. E veio da área militar. João Henrique Blas, deputado. Ronaldo Benedetti, deputado. Se não eram deputados, eles tinham interesse em manter um jogo político, de alguma maneira. Até para manter uma função privilegiada? Exatamente. Então, a característica de gestão desses políticos, ela é um pouquinho diferente. Ela privilegia o quê? Ela privilegia investimentos, construir delegacia, comprar viatura, contratar pessoas. Ela não privilegia outro tipo de investimento, que é o investimento no ser humano, no profissional, trabalhador, e nas políticas que podem ser implantadas junto à comunidade, na prevenção do crime, que é o mais importante de tudo. Que é a prevenção, claro. E eu vou te dar um dado interessantíssimo. De 87 a 2010, foram gastos 34 bilhões de reais. 34 bilhões de reais em segurança pública. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Desde o pagamento de toda a máquina, funcionários, sim, investimento, aquisição de veículos e exatamente, armamento, enfim, treinamento. 34 bilhões de reais. Se eu te disser que 0,4% disso aí foi investido em políticas de prevenção de criminalidade, eu estaria exagerando. Então, um cartão vermelho para essa gente, pelo amor de Deus. Se a gente não pode estar numa gestão de segurança pública, depois de 34 bilhões de gastos, 0,4 investir em... Sem investir em políticas de prevenção. De prevenção, que é o mais importante. Então, você como homem do povo, jornalista, comunicador, é mais importante construir uma penitenciária ou investir em educação social, comunitária? O bom é que nós não precisamos construir penitenciária nem presídio para não ter ninguém lá dentro. Nós precisamos Mas a construção da penitenciária, ela é uma política que dá voto. Que dá voto, né? E dá a praga dos aditivos, doutor Tomé. Essa é uma preocupação que a gente tem. Aí vem os aditivos. A questão também de sobrevivência de uma máquina. Os aditivos, temos que aumentar mais 25% aqui, mais não sei o quê, porque aqui ele precisa de dinheiro para campanha política, não sei o quê. Nós tivemos a construção do presídio do Rio do Sul, que foi empurrado de goela abaixo, o projeto, veio pronto de Florianópolis, um prato pronto, que nem cozinha tinha, doutor Tomé. Doutor Ricardo, não tinha cozinha. Quanto custou? Sabe o que não tinha? Depois que o cara quase falou, tinha fossa. Quanto custou? Meu Deus, faz coisa de 4, 5 anos, 6 anos, vem 8 anos. Nós temos o exemplo lá em Florianópolis da penitenciária São Pedro de Alcântara. A penitenciária São Pedro de Alcântara custou 42 milhões de reais há 10 anos. Há 10 anos, até hoje custaria mais de 100 milhões frouxo. E voltamos então à questão, investir em prevenção. O uso do crack hoje, que é uma coisa terrível, quanto poderia ser investido em educação, em prevenção do uso de entorpecentes? Mais investimento nisso significa menos criminalidade. Não tem dúvida, não tem dúvida. Ô, estimado, aqui você falou do Pedro Ives já, governo Wilson Klein Bing, está aqui uma passagem também. Como é que foi o governo Wilson Klein Bing? O governo Klein Bing, ele trabalhou muito essa questão de investimentos, investimentos materiais, equipamentos, delegacias, construções de quartéis, mas também não inovou nada em políticas de repressão, como todos os outros governos. No governo Paulo Afonso?
O governo Paulo Afonso, documentalmente provado, né, foi o governo que mais investiu em estruturas físicas. Estrutura física, construção então, de Construções, presídios, delegacias... Delegacia, quartel, centro de recuperação, né? De menores, enfim. Isso, foi o governo que mais investiu e realmente teve aqui, por exemplo, em Rio do Sul, foi construída a delegacia regional na época do Paulo Afonso. Na época né? de Paulo Afonso. Todo o estado foi uma renovação grande na estrutura física. E que aqui cabia, nós precisávamos de uma delegacia regional e ainda nova. É só para fazer justiça, né, no querido Lauro André. Lauro André da Silva, que foi delegado. Exatamente. Conhecemos muito, Laurinho, conhecido como Laurinho, e que foi deputado também. Foi deputado Vê também. como a Secretaria de Segurança Pública também foi deputado, só que foi deputado antes de ser delegado. Antes de ser delegado. Isso é diferente. Ele não usou estrutura para ser deputado. E pensou na cidade dele construindo... E no governo Luiz Henrique? O governo Luiz Henrique, ele foi desde o início, né, e eu participei escrevendo o plano de governo do Luiz Henrique em 2002, na área da segurança pública. O governo Luiz Henrique, desde o começo, foi um governo preocupado com a melhoria salarial do policial. Do policial. Mas, no começo do governo, já ele implantou uma lei que não restou cumprida no andar da carruagem, digamos assim. Nos anos seguintes não foi cumprida essa lei, então começou uma série de reivindicações classistas, a exemplo do que ocorreu no governo Amin. Né? Então houve um prejuízo muito grande em relação a avanços salariais, né? Estagnou desde todo o governo Luiz Henrique. Que foi 2002 para frente, 2003 para frente. A 2010 não houve avanço salarial real. Né? E que agora também está patinando. Uma política de abono de salário. Então, tudo isso aí, hoje, o governo que nós não comentamos nesse livro ainda, né? O governo hoje do Raimundo Colombo, ele tem que buscar uma solução para isso, porque houve esse erro lá em 2003. E que tem pouco tempo, doutor Ricardo Tomé. É verdade, tem Nós eleição. Temos mais um ano e meio, tem eleição, onde eleitoral não se faz praticamente nem pode. Olha só. Complicado, hein? Complicadíssimo. Nós temos até... Nós vamos conversar e pôr no último bloco com o doutor Renato junto aqui, que é o presidente da DEPOL.